Bom dia, minha audiência seleta de Leite Matos Arquivo da História. Hoje nós estamos trabalhando para o canal Leite Matos Arquivo da História e também para a TV 524, SBTV 524. Claro que está também transmitindo 24 horas Leite Matos Arquivo da História e também o programa Tudo de Novo. Hoje nós vamos falar sobre um pedido da nossa audiência, que foi para falar sobre fazer um liame entre a trajetória política do Fernando Collor de Mello, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, e do seu pai, o senador Arnon de Mello. Não poderia deixar de falar, ao iniciar essa live, sobre o apelido que Collor tinha na juventude, jovem enérgico. Por que jovem enérgico? Porque ele era contra todos os liames terríveis da política. Ele, quando jovem, condenava tudo que era de mal na política. Então, ele falava com muita energia e era chamado de jovem enérgico. Esse jovem, que tinha esse apelido jovem enérgico, era filho do senador Arnon de Mello. E o senador Arnon de Mello tem uma história em Alagoas. Era um político tradicional de Alagoas, era o pai de Fernando Collor de Mello. Era um político tradicional que muita influência que ele tinha na região de Alagoas e que no dia 4 de dezembro de 1963, exatamente 4 meses antes da posse do Marechal Henrique Castelo Branco, em abril de 1964, o senador Arnon de Mello tinha um inimigo no Senado. E ele vinha sendo ameaçado por esse inimigo, chamava Silvestre Péricles. Era um senador da República, colega dele, e que inclusive disse que ele, se subisse na tribuna, se Arnon subir na tribuna, ele vai morrer. O que é que fez a presidência do Senado? Mandou deixar somente os senadores, esvaziou tudo com toda a segurança possível para evitar uma tragédia do Senado Federal. Todas as pessoas que eram ligadas ao senador Silvestre Péricles não puderam entrar, as pessoas ligadas também ao senador Arnon, porque Arnon disse que ia para a tribuna assim, e Silvestre disse que se ele fosse, ele morreria. Então, quando o Arnon de Mello disse: senhor presidente, quero fazer uso dos meus direitos e usar a tribuna no grande expediente, mesmo sendo ameaçado pelo senador Silvestre Péricles. Aí ele sobe a tribuna. Quando Arnon de Mello sobe a tribuna, Silvestre não estava no plenário. Silvestre entra depois ao plenário, fala com a bancada de jornalistas, cumprimenta com um sorriso, e o Arnon de Mello não tirava os olhos de Silvestre, usando a tribuna, coordenando as palavras, mas não tirava em um minuto o olhar de Silvestre Péricles. E o que é que ocorre? Silvestre Péricles se aproxima da tribuna e diz a seguinte frase, peço perdão à nossa audiência: seu filho da puta! E parte com o dedo em riste de Arnon de Mello. Nesse momento o paletó dele estava aberto e visivelmente se via que ele estava armado. E o Arnon de Mello, quando verificou a arma, sacou de sua arma e atirou em Silvestre. Silvestre saca a arma e começa a rodar pelo chão do Senado Federal, mas não chega a foram 2 tiros que partiram de Arnon de Mello. E aí, o que é que ocorreu? Arnon de Mello acerta
ao invés de do senador Silvestre Pérez, acerta o senador José Cairala. José Cairala, que a história não pode esquecer essas coisas. Era suplente de um senador, José Guilmardi. Era suplente desse senador. E era o último dia que ele estava no Senado como senador substituto, porque o José Guilmardi já estava recuperado da doença, da enfermidade que lhe deu um atestado, e voltava no outro dia. O último dia de José Cairala como senador da República. E o tiro que foi desferido contra o Silvestre Péricles atinge José Cairala, e José Cairala morre horas depois, sendo socorrido em Brasília. Logo que ocorre o incidente, os senadores e os seguranças do Senado, na época, correram em cima para tentar apartar, em um ato até de heroísmo, eu digo, dos senadores, tentaram apartar uma briga a tiro. Quando o Arnold de Mello atirou, deu 2 tiros, Silvestre Péricles, e Silvestre Péricles também puxa a arma e seria um duelo, mas os senadores tentaram evitar, mas um foi atingido com um tiro, e esse tiro foi fatal, e morre José Cairala numa situação de fatalidade. A Constituição da época, que era a Constituição de 1945, que estava em vigor, determinava o seguinte: os senadores tinham imunidade para qualquer crime no Brasil todo que não houvesse flagrante, mas não tinham para o flagrante. E que hoje se desvirtua até flagrante perpétuo. Não, o flagrante é no ato da ação, logo em seguida a ação, ou de uma tentativa de fuga iminente, de uma perseguição iminente de uma fuga. O Arnold de Mello não correu, ficou ali e recebeu voz de prisão do presidente do Senado Federal. Foi preso, passou, salvo engano, algumas horas, não posso determinar quantas, preso, até que foi ouvida os senadores, depois da oitiva dos senadores que estavam presentes e testemunharam que o Arnold de Mello já vinha sendo ameaçado pelo Silvestre Péricles e que Silvestre Péricles partiu em direção a ele. Como Silvestre Péricles estava armado, ele puxou a arma primeiro e atirou. Esse caso, em direito penal, chama-se legítima defesa putativa. É quando a pessoa faz a tentativa de puxar a arma. Então, o Silvestre partia para Arnold com o dedo em riste, chamando de filho da puta, e Arnold de Mello imediatamente atirou e pegou em José Cairala, que era o último dia. Ele realmente estava ali, não deveria nem estar, porque talvez até tivesse influenciado por o Arnold de Mello ser proibido de subir na tribuna pelo Silvestre. E ele estava para assistir, e no outro dia ele não era mais senador, mas morreu senador. Ele morreu senador, embora fosse substituto, suplente, porque no dia que ele morreu, ele estava no exercício do cargo. Então, José Cairala era senador da República e morreu um senador da República. O fato dele ser substituto não importa, porque até aquele dia ele era senador. Na época, o Fernando Collor de Mello, que nasceu em 1949, não é? 1949, então ele tinha, salvo engano, 14 anos. Era, na época, chamado jovem enérgico, porque ele era averso à trapaçaria, na época ele dizia isso, né? E depois veio a trajetória dele política. Bem, o senador Arnold de Mello
foi julgado e absolvido por legítima defesa putativa. Então, ele foi absolvido e continuou sua vida como senador da República até que o destino levou à morte. Collor de Mello, Fernando Afonso Collor de Mello, que era o jovem enérgico da época, resolveu entrar na política em 1979 e se candidata a prefeito de Maceió e ganha disparado. Foi prefeito de Maceió, fez uma boa gestão e, terminando o seu mandato em 1982, ele termina o mandato dele de prefeito e se elege em 1982 deputado federal. Como deputado federal, ele teve uma atuação, eu diria, muito mais ampla do que quando foi senador depois. Ele foi um deputado combativo e, com prestígio da família Collor de Mello em Maceió, ele já tinha sido prefeito de Maceió, ele se elege em 1987 e 86, perdão, ele se elege governador de Alagoas. E quando se ele elege governador de Alagoas em 1986, ele assume em 1987, governador de Alagoas. Então ele descobre que na folha de pagamento do servidor público tinha senadores, tinha funcionários públicos que ganhavam salários imensos, porque naquela época não era anuênio. Acho que a partir daí passou a ser anuênio. Por quê? Porque era quinquênio. E sempre o salário era reajustado em cima do salário com o quinquênio. Então, o outro quinquênio era em cima de tudo. E terminava no Brasil inteiro com funcionários públicos terem salários imensos. Digamos, um procurador do Estado, um delegado de polícia, com essa dobradinha de salário, chegava a salários exorbitantes. Collor de Mello em Alagoas resolveu fazer o seguinte: eu não vou pagar. E denominou aqueles funcionários públicos que recebiam salários imensos de marajás. E aí ele começa, em Alagoas não se paga marajá. E peitou uma história de salários altos que não era só em Alagoas, era no Brasil inteiro. Então, ele foi denominado no Brasil como caçador de marajás. E com isso, caçador de marajás, Collor de Mello vislumbrou que desde Jânio Quadros não tinha eleição direta para a presidência da República, porque o Arquivo da História já falou que foi instalado a ditadura militar no Brasil no dia 13 de dezembro de 1968. Olha bem, a ditadura militar no Brasil houve, instalada em 68. E não quando o Castelo Branco assumiu em 64. Não, por fidelidade intelectual, nós historiadores temos que falar a verdade. Castelo Branco assumiu com o voto de Juscelino Kubitschek, com o voto de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves. E por que Castelo Branco assumiu em 8 de abril de 1964? Porque houve uma vacância no cargo de presidente da República no dia 2 de abril. Foi nada 31 de março, isso é mentira, é história. Dia 2 de abril houve uma vacância, porque o presidente da República, legitimamente eleito, que tinha assumido com a renúncia de Jânio Quadros em 1961,
que era João Goulart, João Belchior Goulart, ele resolveu pedir asilo no Uruguai, viaja para o Uruguai do Rio Grande do Sul, onde Brizola o aguardava para a resistência a um suposto movimento para depor, e ele resolve dizer o seguinte: Brizola, eu não quero ver derramamento de sangue. Eu daqui a pouco, já tinha dito a Marighella pela manhã, em Brasília ainda, Marighella vai no palácio e diz: presidente João Goulart, as ligas camponesas estão prontas para a resistência. Ele diz: Marighella, eu vou no Rio Grande do Sul e te respondo. E viaja para o Rio Grande do Sul carregando uma mala que as pessoas não sabem se ali era roupa ou se ali era dólar. Alguns diziam que era dólar. O presidente João Goulart. Não, isso em 1963. Isso é que eu digo que não houve ditadura militar em 64. A ditadura foi em 68. Então, quando ele chega no Uruguai, então é decretado vacância do cargo de presidência da República, e aí vem a distinção. A ditadura militar não foi em 1964. A ditadura militar iniciou 13 de dezembro de 68 com o AI-5. Então, Fernando Collor de Mello, vendo que não tinha eleição direta em função da ditadura militar decretada em 13 de dezembro de 1968, e era um caçador de marajás, onde se popularizou no Brasil inteiro. Então ele disse: é minha hora. E se candidata à presidência da República e ganha a eleição. E, naquela época, tinha uma união em sentido de eleger o Lula presidente da República. E o Collor de Mello, jovem, que não era mais o jovenético, já era o político Collor de Mello, que se mostrava para o Brasil como um homem austero, anticorrupção, e deixou de pagar. E aí foi acompanhado, inclusive aqui na Bahia, também Valdir Pires acompanhou. E Valdir Pires denunciou todas as pessoas que tinham salários astronômicos, inclusive um secretário de Estado, que era um secretário de Educação. O Valdir Pires colocou o nome dele no jornal, junto com de delegados, procuradores, que tinham salários exorbitantes. Então não foi só o Collor de Mello que trabalhou em cima dos marajás. Entretanto, Collor de Mello se habilitou como o cara que iniciou a campanha contra os marajás e foi candidato a presidente da República em 1989, quando ainda era governador de Alagoas. E ganhou a eleição. Lembro como fosse hoje o debate dele com Lula da Silva, foi um debate interessante, e quando abriram as urnas, Collor de Mello foi eleito presidente da República, o primeiro presidente depois de Jânio Quadros, porque de 1960 até 1989, durante 29 anos, não teve eleições diretas no Brasil. E Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com o voto do povo em 1989. O Fernando Collor de Mello, na época, ainda jovem, hoje ele tinha, me parece que, menos de 30 anos, porque ele foi governador de Alagoas com 37 anos. Então, como ele tinha 40 ou ia fazer 40 em 1989, acho que 40 anos. E ele se elege presidente da República. Então, ele, evidentemente, pela tradição da família Collor de Mello em Alagoas, ele tinha os meios de comunicação de Alagoas, pertenciam à família de Arnold de Mello, aos herdeiros de Arnold de Mello. Então ele tinha muita coisa, jornal, retransmitia a Rede Globo, era o bambambam da comunicação
em Alagoas, e que ajudou também muito ele ser presidente da República. E Fernando Collor de Mello, ao se eleger presidente da República, ele não teve uma vida discreta. Ele deveria ter uma vida mais discreta. Ele continuou mantendo a mesma vida que ele tinha desde a sua juventude. E quando ele começou, ele fazia Cooper todos os dias, era um homem que fazia Cooper todos os dias. Ele também gostava de andar de jet ski, gostava de ostentar carros bonitos. E teve um dado que o Brasil não esquece. Collor de Mello, ao invés de morar no palácio, ele resolveu continuar na casa dele em Brasília, na casa da Dinda. Imagine que mansão que é dele ainda até hoje, viu? Não se tem notícia da venda da casa da Dinda, embora hoje eles residam em Maceió, em Alagoas, mas tem essa casa da Dinda. E ele continuou, foi um grande erro estratégico da assessoria dele e não deixar ele morar no palácio, no Palácio do Alvorada, onde ele deveria ir morar, ou na Granja do Torto, qualquer daqueles palácios presidenciais que tem em Brasília, não. Ele disse, vou ficar na minha casa, na casa dele, para demonstrar austeridade. E todas as despesas da casa eram pagas pela assessoria dele, que era chefiada, a assessoria financeira dele, por PC Farias. Paulo César Farias é quem pagava todas as contas da casa onde o presidente morava, que o presidente deveria morar no palácio às custas da nação. Ele, para demonstrar austeridade, ele foi morar, continuou morando na casa dele, que foi um erro de estratégia. Até porque começaram a se pesquisar quem pagava. Presidente não vai ao supermercado. E Collor nunca foi ao supermercado. A primeira-dama também não ia ao supermercado. Tudo chegava através de uma secretária que ele tinha, que recebia os cheques diretamente de PC Farias, que era o Paulo César Farias. E aí vem uma briga entre o seu irmão Pedro Collor, que até hoje não se tem o liame dessa briga. Ninguém conhece o fato gerador. Alguns diziam que foi mulher. A história não tem uma comprovação sobre o fato. O fato é que o irmão tinha uma mulher muito bonita, a dona Teresa Collor, e se falava que o Collor era um galanteador e um homem que, além do casamento dele, que ele também era um galanteador. E parece, segundo alguns historiadores falam, que houve uma crise de ciúme de Pedro Collor contra o irmão. E Pedro Collor faz uma denúncia grave contra o Collor de Mello, e essa denúncia levou, inclusive, a uma mudança radical no Brasil, porque era época de eleições municipais, não é? E aí apareceu o movimento Fora Collor. Mas a história também diz que Fernando Collor de Mello cometeu erros ao morar na casa da Dinda, cometeu erros, além desse, a brigar com Ulisses Guimarães. Eu lembro perfeitamente que o maior líder que tinha na época no Brasil chamava Ulisses Guimarães, o deputado Ulisses Guimarães. E Collor de Mello, ao Ulisses Guimarães fazer uma declaração baseada no relato do irmão do Collor, Pedro Collor, essa declaração, Collor reagiu da seguinte forma: eu não vou responder a velho. E ignorou mais ainda as denúncias do irmão, como também a Ulisses Guimarães, dizendo, não vou responder a velho. E o Ulisses Guimarães, que era um homem inteligente e sábio, eu diria, um homem de inteligência rara, como eu falo nos homens de inteligência rara que tiveram no Brasil. E ele responde o seguinte:
Velho sim, velhaco não. Foi a resposta de Ulisses Guimarães para Fernando Collor de Mello. Velho sim, velhaco não. Daí, Ulisses Guimarães, aí Collor, respondendo a Ulisses Guimarães, ele disse: eu convoco os jovens brasileiros, ainda pensando que era o jovem enérgico, né? Convoco a juventude brasileira a ir para as ruas sábado de verde e amarelo. Aí Ulisses Guimarães responde: os jovens devem ir para a rua vestidos de preto, de luto, contra esse corrupto. E aí, pronto, desencadeou o impeachment de Fernando Collor de Mello. Aí ficou insustentável, que ele brigou com... Ele se achava que ele era um imbatível. Ele se achava que ele era o cara que incorruptível. Tanto que ele foi impeachmentado e, mesmo impeachmentado, ele foi afastado através do impeachment. O cidadão, quando é votado o impeachment para responder o processo pelo Senado Federal, e ele respondeu o processo no Senado Federal. E antes dele responder esse processo, ele teve algumas coisas que a gente não pode deixar de citar pela fidelidade intelectual. Fidelidade intelectual tem que ser exercida. Collor de Mello foi quem abriu o Brasil para o mercado das importações, abriu o mercado nacional às importações. Ele foi quem disse que os carros brasileiros eram carroças e incentivou a indústria de carros mais modernos e velozes. Então, outra coisa que Collor de Mello fez, a primeira reserva indígena foi em 1992, ainda no governo dele. Os índios Yanomamis, que ninguém fazia reserva, ele demarcou a reserva dos índios. Tem que se falar a verdade com relação, por uma questão, ele era um homem de muitos defeitos. E eu estou citando todos. Mas também todo homem de grandes defeitos, também tem grandes qualidades. E não se pode esconder as qualidades dele. Era um homem de grandes defeitos, eu vou citar. Tanto era de grandes defeitos, terminou preso. E eu vou chegar lá. Mas era um homem de grandes qualidades. Dentre as qualidades dele foi essa, liberar a reserva dos índios, foi o problema da indústria, de abrir a indústria nacional às importações. Foi o homem que teve coragem de dizer que os carros nacionais não prestavam, eram carroças. E foi quem criou a Lei Rouanet, em 1991. A Lei Rouanet foi criada no governo Collor, 1991, que tinha, e eu já falei isso num programa que eu tenho, Tudo de Novo, a Lei Rouanet foi criada para expandir a cultura do Brasil. Isso também foi no governo dele. Expandir a cultura. E a cultura hoje está desvirtuada. Hoje financia os grandes artistas milionários. Então se politizou a Lei Rouanet quando não deveria ser politizada para aumentar a cultura do Brasil. Isso também foi em Collor de Mello. Esse homem que tem grandes defeitos e que hoje está preso, merecidamente preso, mas teve grandes qualidades no passado. E Collor de Mello é afastado da presidência da República, cassado por quê? Porque ele não compareceu na véspera dele comparecer para responder ao processo, ele mandou, na véspera do dia, a audiência começava às 9 horas, ele às 8 mandou um bilhete. Outro erro dele que não se compreende até hoje. E aí
a sessão não poderia continuar porque ele renunciou. Mas só que houve uma interpretação na hora dizendo que, pelo fato dele ter mandado a carta no dia, a sessão deveria ser instalada. E foi instalada e ele foi cassado quando ele poderia ter renunciado e manter os direitos políticos dele. E Cassado perdeu os direitos políticos. Foi uma falta de assessoria jurídica, eu não sei quem era que dava essa assessoria a ele. Eu, anos depois, conheci até um advogado dele que esteve no nosso escritório aqui em Salvador, Rivailton, foi quem me apresentou a esse advogado, e Rivailton, que foi candidato a vereador, esse homem tão ilustre, que era do mesmo partido de Fernando Collor de Mello e era o presidente da Bahia, me apresentou Fernando Collor de Mello. Então, eu falei com Fernando Collor de Mello algumas horas no telefone, através de Rivailton. Rivailton, se você estiver me assistindo, eu mando o link todo dia dos meus programas para você. Você vai relembrar dessa tarde que você levou no nosso escritório, na época da Rua do Tingui, número 11, o advogado de Collor de Mello, e lá você fez o liame para que Collor de Mello entrasse em contato comigo e, na época, ele já não mais presidente da República, logo depois que ele foi cassado, ele ainda prometeu que vinha à Bahia. Rivailton, vê se você entra nesse programa ou entra 2 horas, viu? Que vai ser muito importante a gente relembrar esse fato, que é dessa estada do advogado do Collor de Mello em nosso escritório, através de você, que era o presidente do PTC, salvo engano, na época que era o mesmo partido de Collor de Mello. Collor de Mello passando um pouco da hora, eu peço até desculpa à produção, que eu prometi que não passaria da hora. Então, logo depois de ele ser cassado, ele se candidata, quando ele teve liberados os direitos políticos dele, ele se candidata a governador em 2002 de Alagoas e perde a eleição. Perde a eleição em 2012 para governador de Alagoas. Depois ele se candidata ao Senado Federal em 2006, se elege senador e em 2014 ele é reeleito senador da República, onde ficou mais 8 anos como senador e se candidata em 2022 novamente a governador de Alagoas e perde a eleição. Em 2015, ele foi denunciado por Janot por ter recebido 20 milhões de reais da distribuidora, da BR Distribuidora. Ele foi denunciado e o procurador Janot denunciou. E ele, na época, era senador, na época ele foi denunciado por Janot. Ele foi para a tribuna e eu me lembro que ele demonstrava ódio do discurso dele. Em nenhum momento ele chamou Rodrigo Janot dessa forma. Ele chamava Rodrigo Janot, como forma de reduzir, como as pessoas fazem até hoje, né? Por exemplo, eu desde que fui líder estudantil aos 13 anos em Salvador, que eu sou chamado de Leite Matos. Assim eu fui professor universitário, fui professor secundário, fui advogado, fui economista. As pessoas me chamam de Leite Matos. Quando as pessoas querem fingir que não me conhecem, me chamam de Seu Antônio. Quem descobriu isso foi Tereza, minha filha, né? Meu pai, quando você vê alguém lhe chamar de Seu Antônio, é porque quer tirar a sua história, macular a sua história. Então, é um problema pessoal, não é? Eu me lembro que minha filha, em idade tenra ainda, descobriu isso. Disse, quando eu vou, meu pai, leva você no médico, você vai te chamar, doutor Leite Matos, entre aí. Quando alguém quer reduzir você, vai, Seu Antônio. Eu não esqueço disso, eu tenho uma memória que eu gravo tudo. Outro dia até eu chamei uma médica atenção, chamei com muita educação, com estilo.
porque ela um dia pegou no meu crachá, que eu sou funcionário da Assembleia Legislativa, e disse, pegou no meu crachá e disse, o senhor é analista legislativa da Assembleia Legislativa, não é? E tem Leite Matos, analista legislativo no crachá. Logo depois que ela fez isso, ela aí, porque seu Antônio, aí eu senti, aí eu disse, não, doutor, é Leite Matos. Ah, mas não sabia que a senhora olhou no meu crachá, lembre? Há pouco tempo a senhora pegou no meu crachá e olhou. Não sei onde é que a senhora quer chegar. Então, isso as pessoas usam para desmerecer a pessoa. E Collor foi quem iniciou isso no Brasil. Chamava Rodrigo Janot, de Rodrigo Janot. Seu Rodrigo Janot. Ele, porque foi denunciado pelo procurador da República, ele o chamava de Rodrigo Janot. Isso são coisas que a história não esquece, a história lembra, e nós temos que trazer tudo isso para que seja lembrado no Brasil. Fernando Collor de Mello também, em uma política econômica equivocada, ele entendeu que a forma de acabar com a inflação no Brasil era através do confisco da poupança e confiscou a poupança de todos os brasileiros, pessoa jurídica e pessoa física, todo mundo. Evidente que as pessoas que queriam cumular defeitos nele, diz o seguinte, Collor de Mello, a primeira coisa que ele fez foi confiscar a poupança dos velhinhos, roubou os velhinhos. Não. A gente também, mantendo a fidelidade intelectual, nós temos que falar a verdade. Ele confiscou a poupança de todos os brasileiros, inclusive a minha, que foi uma poupança feita com muito sacrifício. Porque sempre eu procurei investir nos meus filhos. Então foi uma poupança feita com sacrifício, e essa poupança com sacrifício, Collor de Mello confiscou. Então não foi dos velhinhos, até porque na época eu era muito jovem, e não foi só a minha, foi de todas as pessoas físicas, todas as pessoas jurídicas. E aí diz, ele roubou os velhinhos. Também não é verdade. Ele me devolveu em 18 meses. 30 dias depois do confisco, ele pagou a primeira parcela. E pagou tudo em 18 meses. O historiador tem que falar a verdade, tem que ter respeito à fidelidade intelectual. Foi uma atitude errada, foi uma atitude que desgraçou com a economia brasileira, sim. Ele tinha também uma ministra da Economia que era muito parecida com ele, não é? A Zélia Cardoso de Mello, e Fernando Collor confisca a poupança dos brasileiros, e aqueles que não falam a verdade, eu quero corrigir, ele devolveu, sim, 18 meses, 18 parcelas, e só deixou na conta de cada um 50 mil cruzados. Cada um ficou na conta, que não dava para se passar uma semana. Era muito pouco dinheiro e muita gente passou dificuldade, porque quem tinha sua economia, sua poupança, passou a viver só do salário, e às vezes as despesas ultrapassavam o salário. Então, nem todo mundo vive só do salário. Tem pessoas que vivem também do salário do seu emprego e mais de atividades que faz usando talvez sua profissão ou um comércio. E ele confiscou a poupança das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Então, foi realmente uma época dura, mas que não foi só dos velhinhos. Foi de todo mundo, essa é a verdade. Pedro Collor foi inocentado tanto em 1974 pelo Supremo Tribunal Federal de todas as acusações que levaram ele ao impeachment. O Supremo inocentou ele em 1994 e inocentou novamente em 2014. E é exatamente por esses procedimentos que o Supremo está trazendo a insegurança jurídica do país. Nós vemos isso
Nós vemos o Supremo, esse mesmo Supremo, que condenou, que absolveu o Collor em 94 e que absolveu em outro processo, ele respondeu três processos. O de 94, que foi absolvido pelo Supremo, 2014 ele foi absolvido pelo Supremo e 2015 ele foi denunciado por Janot, Rodrigo Janot, que eu já falei que ele debochadamente e demonstrando ódio chamava Janot de Janot, Rodrigo Janot. Fernando Collor de Mello, então, ele teve seus defeitos, que a história tem que trazer, mas teve qualidades. E eu não abro mão, e digo a todos os meus amigos, desde quando eu era presidente de Grêmio, aos 13 anos de idade, meus amigos, de quando eu fui expulso pelo AI-5 em 1968, apenas porque eu era estudante político. Em 1968, fui punido pelo AI-5. E quero deixar claro que talvez foi o único brasileiro perseguido pela ditadura militar que não pediu aposentadoria nem indenização. Eu não recebo nenhum centavo de indenização do governo. Trabalho até hoje. Trabalho como funcionário público, trabalho na condição de comunicador e trabalho também como advogado. Então, trabalho todos os dias, mas jamais aceitei a aposentadoria da ditadura militar. Não tenho nada contra de todos os meus amigos que são aposentados. Todos que sofreram também da ditadura igual a mim que se aposentaram. Eu não aceitei, mesmo sendo advogado, a postular um direito, porque eu achava que a ditadura, embora tivesse uma das primeiras pessoas atingidas pela ditadura, fui eu, quando fui expulso do Colégio Góes Comum, ainda menor de idade, eu tinha 16 anos. Por quê? Porque eu era líder estudantil e fui atingido pela ditadura. E não podia estudar nenhuma escola particular. A única escola particular que me aceitou, a mim e a Carlinhos Marighella, que é filho do Marighella, foi um colégio de um deputado federal do MDB, de Valson Lopes, que era primo de Luiz Mendonça, e ele resolveu me acolher, e eu fiz o terceiro ano colegial no Colégio Anísio Melhor, quando eu não pude mais fazer na escola pública, não tinha nem condição de pagar uma escola particular, e se tivesse, também não poderia, porque os colégios não nos aceitavam, porque a lista negra veio exatamente em função do ato institucional número 5, pela 6ª região de Salvador, que impedia que a gente estudasse em colégio público. E nós, eu e você, Carlinhos Marighella, tínhamos que fazer prova na casa do diretor do colégio. Nós tiramos o terceiro ano colegial fazendo prova na casa do deputado Valson Lopes, que era o diretor do colégio, porque ele tinha gente matriculada, mas ninguém poderia saber. Fazíamos as provas, pegávamos o conteúdo, mas não tínhamos o direito de comparecer ao colégio, porque se a ditadura soubesse, era capaz de até o deputado ser preso. Mas isso tudo passou e eu não aceitei. Então, quem pensa e quem diz que eu sou aposentado pela ditadura está falando uma mentira deslavada. Tem outra coisa também que as pessoas falam, que eu sou aposentado pela Câmara de Vereadores. Também não aceitei. Não tenho nada contra os meus colegas que foram aposentados. Fui vereador em Salvador e não pedi aposentadoria. Sempre continuei minha vida trabalhando. E todo mundo sabe onde eu trabalho. Hoje eu trabalho na Assembleia Legislativa, por salto de férias, trabalho no nosso escritório, que hoje tem como chefe do gabinete Leite Matos Júnior, chefe do escritório, que nos representa quando não podemos comparecer, e trabalho em comunicação, tanto do Leite Matos, Arquivo da História, com o canal 524 da TV SBTV, claro, fazemos esse trabalho juntos, tanto para o YouTube como para a TV, e às 14 horas
eu entro no Leite Matos, eu entro no Tudo de Novo, juntamente com meu querido amigo e compadre Super Geraldo. Não deixe de dar o seu joinha para este programa, Leite Matos Arquivo da História. Não deixe de se inscrever nesse canal, Leite Matos Arquivo da História. Eu agradeço a toda a nossa audiência que inscreva nesse canal e continue dando o seu joinha. E dizer que eu retorno todos os dias entre 14 horas e 16h30, perdão, e 15h30, no programa Tudo de Novo, em parceria com o Super Geraldo. Hoje mesmo estarei no programa Tudo de Novo, e hoje nós vamos até abordar todos os assuntos a pedido da audiência, onde cada dia nós falamos sobre um assunto. Quem pede o assunto é a audiência, como quem pediu o assunto hoje para Leite Matos, Arquivo da História, foi também a audiência que pediu para falar sobre a história política do hoje presidiário Fernando Afonso Collor de Mello. Eu quero agradecer a toda a nossa audiência, um afetuoso abraço, agradecer pelo joinha, pela inscrição do canal e continue se inscrevendo no canal. Leite Matos, Arquivo da História. Muito obrigado a todos e um bom dia. Agradecendo também o trabalho da produção, que sem ela eu não conseguiria fazer nenhum tipo de programa. Um abraço a todos.